Amém. Mateus capítulo 26, verso 6 diz: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Aqui nos deparamos com uma passagem pouco lembrada, né? Pouco lembrada porque não tenho por que nem lembrar tanto de uma passagem dessa. Tem tantas coisas mais impactantes para se pregar, para se ler. Um morto ressuscitado com 4 dias, a ressurreição do filho da viúva de Naim, que já estava dentro do caixão. E o que tem um textozinho tão simples desse? Quem quer saber de uma história dessa mediante um morto diante de 4 dias? Isso aqui não representa nada. Mas a passagem final diz: Em verdade vos digo, aonde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Quem é essa mulher? Como é o nome dela? Quem sabe? Não diz o nome dela, não aparece o nome dela. O próprio Jesus diz assim: Por que molestais esta mulher? Ninguém sabe quem é a mulher, mas ela está entrelaçada com as narrativas do evangelho. A ação dela está perpetuamente em memória diante de Deus. Mas quando ela fez o que fez, aplaudiram ela, né? Bela ação, puxa vida, que reconhecimento. Não. Que isso que você está fazendo? Que desperdício. Veja bem, Jesus está lá na casa de um homem que tinha um apelido de leproso, né? Porque ele era leproso mesmo outrora. Imagino que a essa altura do campeonato, como se diz, a lepra já deve ter saído fora há muito tempo, né? Porque Jesus está na casa do homem. Então, veja bem, mas o fato do leproso, ou seja lá, somem. Jesus se prende a esta mulher e diz que, olha, esse verso 13, ele é impressionante. Analisa aqui, irmão, algumas coisas. Aproximou-se dele uma mulher. Que mulher é essa? Ninguém sabe. Mas essa mulher, por que ela se aproximou de Jesus? Tinha gente que tinha medo de chegar perto de Jesus, naturalmente falando e olhando para ele, tinha medo. Quanta gente queria chegar até Jesus e perguntava aos discípulos: olha, me leva lá, me apresenta lá, porque Jesus, quando estava soltando o verbo, ele tinha o semblante transtornado. Imagina aquela cena, fariseus, escribas, hipócritas. Imagina se alguém podia facilmente chegar perto de Jesus, olhando para ele, via um homem transtornado. Imagina Jesus virando a mesa dos cambistas, entrou lá no mercado do templo. Imagina se alguém depois daquela cena fosse chegar facilmente perto de Jesus. Imagina quando chegaram com uma moeda, e o povo está tudo vendo isso. Chegaram com uma moeda: é lícito pagar tributo a César? Hipócritas, por que me tentais? De quem é isso aí? É a cara de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, mas João tinha uma intimidade tremenda, né?
João via tudo isso e dizia assim: não, eu sei como conquistar o coração dele. Você sabe como conquistar o coração de Jesus? Você sabe, tem que descobrir, irmão. Você tem que descobrir como é que aquele título que recaiu sobre Daniel seja pegado e jogado sobre você. Você tem que descobrir, hein? Qual é o título de Daniel? Homem muito amado, muito desejado, os céus te conhecem. Esse título você tem que conquistar. Segue os exemplos de Daniel. Era íntegro, orava, estudava os pergaminhos, não roubava o rei aonde ele servia, a província dele prosperava por isso, porque ele não era um ladrão, mesmo trabalhando para o ímpio, mas não roubava, porque ele tinha dignidade nele mesmo, não interessava a quem ele tinha que trabalhar, a quem ele tinha que servir. Então, observa aqui, aproximou-se uma mulher, não sei quem é, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Como que essa mulher chegou com aquilo ali? Isso se chama, meu irmão, o que nós sempre falamos, isso se chama mover do Espírito Santo. Quando você está no mover do Espírito Santo, você faz as coisas que para o mundo é loucura, mas para Deus é poder de Deus. Que isso você está fazendo, mulher? Que loucura! Que isso? Não toca nessa mulher. Essa mulher vem no mover do Espírito Santo tremendo. Não, ela está fazendo uma besteira. Uma besteira? O que ela está fazendo está impregnado do Espírito Santo a ponto de ser profético. Ela está ungindo o meu corpo para o meu sepultamento. Ninguém enxergou isso na sala. Vocês não viram isso? Mas ela viu. Ela viu. O ato dela é profético, o ato dela é cheio da investida do Espírito Santo, mas quem anda pela carne, pelos olhos naturais, que isso aí custa muito dinheiro. Quem está de olho no dinheiro não enxerga o Espírito Santo. Só enxerga as coisas do reino de Deus quem não é movido na carne, no sangue, nem nas possessões. E é assim que a igreja de Jesus Cristo tem que voltar a ser. Entrega tudo para os pobres, segue-me e terás um tesouro no céu. Esta é a visão real do Evangelho. E o que vai acontecer com ela? Sabe por que eu estou pregando aqui? Sabe por que eu estou fazendo memória dessa mulher? Porque Jesus Cristo disse assim: enquanto houver Evangelho a ser pregado, ela tem que ser lembrada. Entende? É por isso que eu estou pregando aqui. Porque Jesus prometeu que a memória dela nunca se apagaria. Por quê? Porque ousou pegar algo que de repente poderia fazê-la viver muito bem. Aqui, olha, era um precioso bálsamo, alabastro. Isso era caríssimo. Até hoje é caríssimo. E os mercenários importam e misturam um monte de coisa fraudulentamente para vender aí na sociedade, e vendem caro. Imagina esse puro, porque tem que ser puro. Jesus não quer nada com mistura. Se ele aceitou daquela mulher porque era puro, aquela mulher podia pegar aquilo ali e viver bem, viver tranquila a vida dela. Irmão, tem muitos crentes que não vivem bem, sabe por quê? Porque está que nem macaco com a mão em cambuca. Você já ouviu aquele velho ditado, macaco velho não mete a mão em cambuca? Sabia, meu irmão? Eu não estou pregando sobre dízimo nem dinheiro, que eu não prego sobre isso, mas aquilo que Deus me dá a falar, isso eu falo. E põe à prova, e quem quiser fazer desafio, estamos aí. Amém? Os índios, eles para caçarem macaco, como é que um índio vai caçar um macaco no meio da floresta? Praticamente impossível, o bicho é ligeiro demais. Quando tu pensa que ele está numa árvore, ele já está lá na frente. Sabe o que os índios fazem? Pegam uma cambuca apertada, que sabe que a mão do macaco entra, mas fechada não sai, coloca uma banana lá dentro, e o bicho vem, ele acha a banana tão importante, chama a atenção dele de tal maneira que ele vai e pega a banana dentro da cambuca.
e depois a mão não sai. Mas ele não larga a banana de jeito nenhum. Os índios vão lá, pegam o bicho, e para tirar a mão do bicho só depois de matar ele, que ele não larga a banana de jeito nenhum, e o final dele é na panela. Ele morre por causa de uma banana. Pastor, bela história. O que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver, meu irmão, com a ambição do ser humano, que não entende que às vezes tem que largar uma banana para ganhar algo mais precioso, a própria vida. A própria vida. Quantos cristãos estão por aí sem visão de reino de Deus, dizendo: Deus me abençoou, a minha caderneta de poupança é ótima, a minha casa é a melhor do bairro, mas ele não investe nada na obra de Deus, é um pobre, coitado, um miserável. Esta mulher não, está todo mundo rodeado lá, todo mundo rodeando Jesus, mas ninguém tinha visão quem realmente era Jesus. Ela pegou o que ela tinha de melhor, foi lá e ungiu por completo ele. E todo mundo: mulher, não faça isso, que loucura! Loucura, meu irmão, é chegar diante de Jesus de mãos vazias, isso que é loucura. Como assim, pastor? É loucura porque você tem, porque ele te tem dado. Por isso que é loucura chegar de mãos vazias, porque ele te tem dado. Ela reconheceu, como diz a Escritura, tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Ela falou assim: eu posso dar para ele porque não vai me faltar. Para esse aí eu posso dar, ele é digno. Eu posso dar porque eu sei para quem eu estou dando, não vai me faltar. Foi lá e quebrou o vaso de alabastro na cabeça sobre Jesus, o banhou. Olha, todo mundo lá estava de boa intenção. Os discípulos, que discípulos? Pedro, Tiago, João, está todo mundo, os discípulos. Para que esse desperdício? Desperdício? Quem faz coisa no mover do Espírito Santo sempre colhe os frutos, nunca é desperdício. No mover do Espírito Santo, pode até ser loucura para os homens, mas para nós será sempre poder de Deus. Aí, que desperdício? Este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Olha que hipócrita. Todo mundo fala disso: dá aos pobres, dá aos pobres. Você não vê ninguém dando a pobre nenhum. Ninguém dá nada para pobre nenhum. Conversa fiada. Tem um monte de gente aí cheio de recursos, cheio de dinheiro. Dá 10 reais, 20 reais para o filho comprar um chiclete. Mas não dá nada para pobre nenhum. É conversa fiada. Não tenho tempo de ir lá, não tenho tempo disso. Não tem... Essa é a conversa. Ninguém dá nada para pobre. Quem está preocupado com os pobres mesmo é Jesus Cristo. É Ele que está preocupado com os pobres. É Ele que levanta servos para pregar, servos para entregar um folheto, servos para orar, servos para interceder. É Ele que faz. Mas isso aqui poderia ter sido vendido por muito dinheiro, meu irmão. Quando está presente Jesus, tudo o mais não tem valor. Não dá. Como é que alguém vai questionar uma ação feita para com o Todo-Poderoso e querer comparar? Não, isso aí é muito dinheiro. Muito dinheiro? Jesus é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele se alegra na prosperidade dos seus servos. A Escritura diz: daí dar-se-vos-á. Amém? Daí dar-se-vos-á. A Escritura diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Meu irmão, deixa isso entrar na tua cabeça. Quem falou isso não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Deixa isso entrar na tua cabeça, meu irmão. Quem dá sempre terá para dar. Dá e dá-se-vos-á. Você dá e Deus te retribui. E aqui podia ter sido vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Questionaram a ação da mulher, mas não sabiam que o ato dela vinha com o mover do Espírito Santo, porque mais adiante Jesus vai demonstrar a profecia contida naquele ato.
Ou seja, irmão, deixe-me dizer mais isso. Irmão, não critique, não fale, não murmure, se Deus não te deu direção. Deixa cada um seguir a sua. Vai uma mulher estúpida jogando o alabastro fora, deixa ela para lá. É problema dela, ela não pegou do teu alabastro, pegou do dela. Por que está questionando? Agora, Deus te mandou falar, levanta e fala. Vamos ver se Deus mandou mesmo falar. Porque se Ele não te mandou falar, Ele mesmo corta a tua língua. Depois não adianta ficar pelos cantos. Não adianta. Ô mulher, mas você é muito burra, né, mulher? Vê se pode fazer uma coisa, jogar tudo isso fora, mulher. Os homens sempre se acham os bonzinhos, os máximos, os melhores, os mais entendidos. Aí entra quem sabe realmente na história e diz assim: mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Veja bem, o texto aqui não está explicando muito bem, eu vou te explicar. Eles molestaram a mulher em segredo, não foi na frente de Jesus, não. A mulher não chegou lá e fez essa ação com Jesus, e eles na hora falaram: que isso, mulher, você fazendo isso? Eles não fizeram na frente de Jesus, não. Eles foram murmurar no cantinho, cercaram a mulher e começaram de tititi com ela. Para que você fez isso? Podia ter segurado isso aí, e não sei o que, e dado para os pobres, e não sei o que lá. Veja bem, porque o verso 10 está dizendo: mas Jesus, sabendo disso, sabendo de quê? Do que eles questionaram, podia ser vendido por muito dinheiro e ter sido dado aos pobres. Então a Escritura está dizendo: porém Jesus, sabendo disso, disse, ou seja, eles não fizeram questionamento na cara de Jesus. Mas Jesus soube, não soube? Muita gente, meu irmão, fala de você e pensa que Deus não está vendo. Muita gente fala de você e acha que Jesus não está vendo, e ele mesmo se diz servo de Deus e diz que Deus é onisciente, mas quando solta a língua erradamente contra você, esquece que a onisciência de Deus está presente. Tentar: ô mulher, por que você fez isso aí? Isso aí podia ter dado aos pobres. Vem Jesus e diz assim: ei, peraí, por que estão fazendo isso com ela? Pobre? Pobre vocês têm sempre. Pobre sempre terá na sociedade. Se vocês querem fazer o bem mesmo, eles vão estar sempre na frente de vocês. Eu quero ver, quando eu sair da terra, se vocês vão fazer alguma coisa pelos pobres. Aí, não a molestais, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Ou seja, Jesus está dizendo assim: vocês não enxergaram isso? Está vendo, Pedro? Você não enxergou isso. Está vendo, Tiago? Você não enxergou isso. Está vendo, João? Você não viu isso. Está vendo? Está vendo, Estevão? Está vendo, Alfeu? Está vendo, Bartolomeu? Vocês não viram isso? O Espírito Santo não pôde contar com vocês para isso, contou com ela. O ato dela não é um ato de loucura, é um ato profético. E quem anda por vista sempre vai achar que o mover do Espírito Santo é loucura, mas para Deus é poder. Entende, irmão? Estão te criticando? Quem está te criticando é cheio do Espírito Santo? Se fosse cheio do Espírito Santo, não estava te criticando. Entende? Estão falando mal de você? Estão te traindo? Quem está fazendo isso? Quem está preocupado em ver a tua queda? Se Deus está preocupado que você fique de pé, deixa quem quiser se preocupar com a sua queda, meu irmão. Cercaram a mulher,
acabaram com a mulher. Jesus veio, por que vocês estão molestando essa mulher? Ela enxergou mais que vocês. O que ela fez será contado para a memória sua, enquanto o evangelho for pregado. Meu irmão, você sabe o que vai acontecer? A lembrança dessa mulher, no milênio, o evangelho estará sendo pregado, e nós, espero eu voltar, estarei pregando o mesmo texto lá no milênio, falando dessa mulher que ungiu o corpo do Senhor para o seu sepultamento. E mais uma vez estarei dizendo, Pedro não viu, Tiago não viu, João não viu, Mateus não viu, eles não viram, mas a mulher viu que aquele corpo santo precisava ser ungido com o melhor. Ela enxergou o que os outros não enxergaram. Irmão, talvez você esteja aí dentro da igreja sendo taxado de louco, ou seja lá de que for, mas talvez você seja a pessoa que está enxergando o que mais ninguém enxergou. Está entendendo? Porque quem anda com Deus, quem é nascido do Espírito, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Aí, fez isso para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ora, e se Deus quer que ela seja lembrada na terra, pare e pense, irmão. Evangelho será pregado na terra. Se Deus quer que essa mulher seja lembrada sobre a terra enquanto o evangelho for pregado, imagino que ela não tem lá no céu. Imagino que não está separado para ela lá no céu. Aí se você procurar na Bíblia antes e depois dessa mulher, a gente não descobre quem é ela e nem a vê fazendo mais nada. Mas ela teve uma atitude que contou para a eternidade. Muitas pessoas têm muitas atitudes, mas não recebem o galardão que esta mulher recebeu. Entende? Ou seja, o seu serviço a Deus não é pela quantidade das obras que tu fazes, mas pela qualidade das mesmas. Ela veio no mover do Espírito Santo, e quem vem no mover do Espírito Santo tem as obras mais qualificadas, as melhores. Tem gente por aí entrando em presídio, entrando em hospital, fazendo um monte de coisa, mas não está no mover do Espírito Santo. Então são obras em quantidade, mas não em qualidade. E é por isso que dizemos neste lugar, busque a direção de Deus. Ah, vou a tal lugar. Se Deus falar para ir, vai. Se Deus não falar, não vai. Vou pregar em tal lugar. Se Deus falar para pregar, vai. Porque Deus não está procurando obras de quantidade, Ele está procurando obras de qualidade. Aliás, que a Escritura diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. No tempo da igreja tradicional, nós víamos pessoas batendo no peito. Eu tenho 16 cargos na igreja. O outro diz assim, poxa, eu tenho 14. O outro, eu tenho 17. Pessoas cheias de cargos, aparentemente que fariam, se bem que eram só nomes, cargos, não faziam nada, completamente inúteis. Mas se fosse considerar, puxa, aquela pessoa deve trabalhar muito para Deus. Não, meu irmão, não se preocupe em trabalhar muito. Não é a questão do muito, visão humana. A questão é qualidade. Aquilo que Deus te manda fazer. Amém? E é isso que manda no reino de Deus. Se você está debaixo da influência do Espírito Santo, como esta mulher, pois Jesus demonstrou o caráter profético, ela me ungiu para o meu sepultamento, né? Já estamos aqui no final das narrativas do Evangelho de Mateus, capítulo 26. Então, a qualidade do trabalho, ela veio no mover do Espírito Santo. E eu te digo, para concluirmos, não faça nada de si mesmo, faça somente pelo mover do Espírito Santo, porque a Escritura diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.